Vamos lá, gente. Vamos para o update do Alavanca, do Croata Alavanca, para a versão do MetaTrader 5, tá? Eu vou primeiro fazer uma demonstração para vocês. Tá? Basicamente o que a gente precisa vai estar aqui no painel, e depois a gente vai para a configuração, onde eu vou mostrar algumas coisas, como por exemplo o modo defesa, tá bom? Então, por exemplo, aqui no painel, se eu tenho 200 pontos de ganho, na zona 200 pontos, eu vou olhar qualquer... Depois para o grupo especial eu vou dar as dicas direitinho de como entrar. No grupo normal eu vou estar colocando só a versão trial, que é essa versão que está aqui. Vai funcionar só por aí uma semana e meia, 2 semanas. Então já digo, não coloque na conta real. Tá? Realmente é um trial, é um período de teste que eu vou estar dando para vocês. Para o grupo dos escolhidos, o grupo especial, vocês vão ter a versão normal. E depois eu vou estar fazendo um segundo vídeo, que é para estar mostrando completamente o funcionamento dele, tá bom? E aí os pontos de entrada, tudo bonitinho. Mas vamos lá. A ideia é o seguinte, vocês podem usar basicamente qualquer indicador, como por exemplo, pode estar usando, se quiser, o ATM, o contraintuitivo, o Power, não faz diferença. Vamos estar usando aqui, eu estou acima das médias móveis. Então, digamos que eu queira fazer uma compra aqui nesse ponto. Primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: eu quero deixar o meu... Onde é que eu vou deixar o que seria, em tese, o meu stop, tá? Aqui nessa parte de baixo aqui, que são 180 pontos. Então, basicamente, eu só venho aqui, mudo a distância da zona, 180 pontos. Aqui eu vou calcular o meu ganho, tá? Eu vou botar aqui, por exemplo, 300 pontos. Vou fazer uma compra e aí vocês vão ver que ele vai traçar as linhas. Então está aqui a minha zona de compra, que vai ser exatamente aqui, tá? E aqui a minha zona onde seria o meu stop loss, meu stop técnico. Então ele comprou aqui. Quando ele volta aqui, só que ao invés de me stopar, o que ele vai fazer? Ele vai dobrar a mão, tá? E vai chegar no... vai tentar ir para o nosso take profit que está aqui nessa linha azul. Então eu tenho um take profit lá em cima, caso ele vá direto, e tenho um take profit aqui embaixo. Vou zerar tudo. Agora, para vocês terem uma ideia aqui, eu vou colocar essa zona aqui bem curtinha. 5 pontos, tá? Talvez eu até pegue um ativo que ande um pouquinho melhor. E vou botar aqui agora a mesma coisa. Vou fazer uma compra aqui, vamos deixar uma zona curta para vocês verem ele tá acionando a zona, né? Ó, pode ver que as linhas amarelas agora ficaram uma em cima da outra. Ó, já entrou, porque como eu deixei só 5 pontinhos, aí ele já entrou com a venda, tá? Ó, no que seria, lembra que a gente colocou... A gente tinha colocado aqui embaixo, aí agora eu mudei as duas linhas estão coladésimas. Estão super coladas aqui, né? Coladésimas fica meio estranho, né, meu? Ó, e aí vai dando lá, eu botei 300 pontos de ganho, então no caso ele teria que cair até aqui embaixo. Então das duas uma, cara, ou ele vai para baixo ou ele vai para cima, a não ser que você pegue um mercado lateral. Então esse é o único cuidado que você tem que tomar. Se você pegar um mercado lateral, não é nem questão do mercado lateral, é questão de você estar no mercado lateral com uma distância muito curta, com um take profit que ele não vai conseguir pegar, então ele vai ficar acumulando contratos, tá? Ó, aqui no caso ele já tá indo pro ganho, só que não vai alcançar lá, a gente já sabe, tá? Então, agora vamos mudar um pouquinho aqui, vamos botar esse take aqui mais perto, então, vamos botar um take aqui de 10, tá? Então agora eu vou fazer uma compra novamente. Olha lá como o azul agora ficou, ó, tá? 10 pontos. Então ele calcula a pontuação em cima do preço de break-even. Ó, tá vendo lá? 5, 10, como eu tô com um contratinho só, ele provavelmente vai me dar aqui uns 10 centavos de lucro aqui antes de eu sair, alguma coisa assim. Serão na média de 10 pontos, né? Ó. Tá? Bom, a gente não vai ficar esperando. Então aqui, a partir do momento, se eu quiser mudar aqui o meu take profit aqui, opa, botei errado, fica muito perto, pode ser mais longe, deixa eu botar 100 agora. Olha lá como é que ele já mudou o 100, tá vendo? Então a linha azul está mostrando o take profit. E a linha amarela agora eu já não tenho mais como mudar, porque ele já fez duas operações, tá? Então só vai valer para a próxima operação, né? Então, digamos que eu coloquei a minha zona aqui de início, 500 pontos, e meu take de 100. Então eu vou fazer novamente aqui uma compra aqui, para ver que eu tô sempre tentando ir contra para, ó,
Aí eu vi, opa, não, 500 não, cara, 500 é muito exagerado, eu preciso de uma distância menor, então eu preciso de uma distância de quantos aqui? A média de 90, 100 pontos de novo, né? A média de 100 pontos, então eu vou mudar aqui 100 pontos. Ó, então agora se ele chega nessa linha amarela aqui, ele vai executar uma venda, e a saída dessa venda, das duas operações, ele chegando aqui nessa linha azul, ele vai fechar as duas, se chegar em cima ele vai nas duas. Novamente agora, deixa eu botar aqui uma zona de 5 pontos de novo, e mais os 5 pontos aqui agora só para o ganho, só para a gente ver ele fechar tudo. Ó, como eu mudei no meio da operação, depois que eu começo, não é bom mudar porque ele não tinha pego a segunda zona ainda, por isso que ele mudou. Se eu mudar agora não vai fazer a menor diferença, porque o que acontece? Agora ele já está, ó, tá? Ele já está, mesmo que mudou a linha, mas ele já está dentro da operação. Mas é o seguinte, decidam antes de entrar e depois vocês não mexam mais, tá bom? Zerei. Então deixa eu fazer o teste que eu ia fazer aqui, 5,5, tá bom? Vou fazer aqui vamos fazer uma venda de 5. Se ele voltar 5 pontos para cima, ele faz mais ele mete uma compra, e se for para baixo, ele vai para o ganho. E o melhor gráfico, evidentemente, sempre vai ser o gráfico maior, né? Porque, por exemplo, se vocês forem aqui para um gráfico de 60 minutos, qualquer coisa assim, pelo menos 15 minutos, né? De 60 minutos, vocês vão dizer assim, ah, pô, ele fez a troca aqui, ó, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma entrada aqui, né? Eu estou mostrando aqui com um indicador que eu mandei para vocês, mas pode ser qualquer indicador. Esse é o mesmo que eu fiz aquele replay lá no Profit Chart, a gente fez isso aqui manualmente, tá? Então aqui eu tenho 440 pontos, tá, de distância. Então só para vocês terem uma ideia aqui, vou zerar de novo aqui. Ó, lógico que aqui eu estou numa conta demo para poder mostrar, né? Porque eu vou estar zerando um monte de operação aqui, fazendo um monte de operação e zerando um monte de operação. Então eu falei 400 e se eu entrar aqui nesse ponto aqui, ó, acreditando que ele vai cair, tá? Ó, eu vou vender aqui e vou deixar onde é que ficaria, no caso, meu stop, se eu vendesse aqui. Ele ficaria aqui, ó, com a média de 240 pontos. Então eu vou botar lá na zona, que é a distância. Lembra que essa zona é como se fosse o stop loss de vocês, tá? Então eu vou botar aí um ganho lá, também vamos botar um ganho também de 250 pontos, tá? Ó. Opa. Eu acionei o modo defesa. É compra, né? É venda, né? Beleza. Tá vendo? Então, ó, ele chegando aqui em cima agora, se ele vier direto, que ele cair, eu tô acreditando na venda, não é isso? Tá? Tô acreditando na venda. E acho que ele vai pelo menos até essa mínima aqui, ó. Se eu achar que essa mínima aqui tá muito longe, tá 240, deixa eu botar aqui, deixa eu diminuir meu aqui, ó. Deixa eu diminuir, cuidado para não se confundirem, tá? Ó, agora eu já diminui aqui o meu take profit aqui, ó. Pode ver que ele veio abaixo dessa mínima aqui, ó. Então, às vezes eu botei meu take profit, por exemplo, aqui em 350. Aí eu digo, opa, pera aí, mas 350, opa, eu mudei a zona, pô. A zona, tá, tudo bem, deixa pra lá, não tem problema não. Mudei, tá vendo como é que tem que tomar cuidado? 350, tá? Aí eu digo, ah, não, pô, mas pera aí, eu tenho um fundo aqui que muito provavelmente ele vai chegar aqui e vai rebater. Eu quero sair aqui, eu não quero sair aqui embaixo. Eu vou ter nesse fundo de baixo, eu vou mudar o meu take para esse fundo de cima aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Eu só tenho que agora ajustar onde vai ficar meu take profit. Deixa eu tentar 200, opa, 200 ficou, aí, ó. Ficou certinho. Tá certo? Agora vamos ver esse modo de defesa. O que vai acontecer aqui? Deixa eu zerar tudo aqui. Na configuração dele, deixa eu puxar a configuração aqui, vocês vão ver que vocês vão ter a cor para absolutamente tudo, para o painel, para os botões aqui, se você quiser mudar as cores, tá? O fundo do painel, a cor do texto, tem todas as cores aqui. A distância do painel no eixo X, que é o horizontal, né? Isso aqui é a escolinha básica lá do primário, escola primária, né? O eixo X. Ele vai distanciar aqui, caso de repente você tenha um outro indicador, alguma coisa você precisa ver aqui, ele vai tomar essa distância, e o eixo Y a mesma coisa, ele vai tomar a distância no caso na vertical aqui para baixo. Então se você acha que está muito coladão lá em cima, você aumenta o eixo aqui, ó, a posição Y e a posição X do painel, tá? Aqui basicamente aqui no lote inicial não faz diferença, você pode deixar com 0.01 porque ele vai se ajustar ao contrário dos outros robôs, dos outros IAs. Esse aqui
eu coloquei, porque eu fiquei cansado de dar tanto suporte aí para falar para o pessoal simplesmente que o pessoal estava botando o lote errado, porque às vezes o lote era, o mínimo era 0,10, tem outros ativos dependendo, pode ser 0,50, 0,20, 0,30, um lote cheio, como por exemplo, se eu colocar aqui XRP, ele vai ser um lote cheio, não vai ser 0,01. Bom, só que aqui ele se ajusta automaticamente, tá? Então deixando 0,01, se o mínimo for de 1, ele vai se ajustar automaticamente com 1, tá certo? O fator martingale aqui é a dobra, né? Então se eu coloquei a minha entrada aqui, tá? E eu acredito que ele vai direto, mas se ele voltar, ele compra 2 contratos aqui, que é aquela matemática que eu mostrei na aula para vocês, tá bom? Aqui vocês podem mudar também. Por exemplo, se você for entrar, isso eu já falei lá no grupo, se for entrar na XM, que a XM, por exemplo, começa na micro, lá na low micro, né? Ultra low micro, ela começa com 0,10. Então, se você botar 1,3 aqui, ela vai entrar com a segunda, ao invés de entrar com 10, 20, ela vai entrar com 10, 13 e assim por diante, tá bom? Então, dá para mudar também assim, da mesma maneira, se eu quiser, por exemplo, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, se eu quiser botar, por exemplo, meu fator martingale, vamos botar por 3, tá? Aí vocês vão ver o seguinte, eu vou botar curtinho lá, vocês vão ver que agora, ao invés de 2 lotes, ele vai entrar. Deixa eu botar essa zona aqui. Ó, ele vai multiplicar sempre por 3. Claro que aqui já é muito mais perigoso, tá? Ó. Então, muito cuidado na hora que vocês forem fazer isso. Vocês vão ver que assim que ele acionar o outro lote, vamos esperar um pouquinho. Tá rodando? Tá parado. O negócio parece que parou, pô. O cara tá meio lento. Parece até que é feriado no mundo todo hoje, né, cara? Ou é brasileiro que tá rodando, dando liquidez pro mercado aqui no Forex. É foda. Tá aí, essa porra tá indo pro lucro, cara. Eu queria que fosse pro prejuízo pra gente pra poder entrar. Eu botei só 5, tá? Vamos ver. De repente eu diminuo lá pra 3, alguma coisa assim. Ih, rapaz. O cara quer, ai, não consegue, foda. Eu fiz o que? Fiz uma compra. Vamos tentar fazer uma venda então, companheiro. Aí, agora pode ver que agora, como eu botei lá o fator 3, agora ele pulou de 1 para 3, tá? Se eu botar fator 5, ele vai pular de 1 para 5. Aí vai 1, 5 e vai multiplicando esse negócio, cara, sempre por 5. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Mas, em compensação, quando você entra, por exemplo, na XM, isso aqui é interessante, porque você pode entrar com um lote 0,10, que é o mínimo da ultra, na micro, ultra, micro, low, micro, ultra, essas porra todas, sei lá. Você pode botar, por exemplo, 1,3, 1,4, 1,5, você vai ter o mesmo, talvez tenha que aumentar um pouquinho só o seu take profit, mas você vai correr um risco menor de para carregar menos lotes. E isso pode ser interessante de repente quando você entra aí com um gráfico diário, tá? Como a gente faz. Por quê? Porque você vai pegar um take profit longo, né? E aí você não precisa estar fazendo essa multiplicação muito alta, porque aí você pode estar correndo atrás aí de 1.500, 2.000, 3.000 pontos, porque a hora que pega, se ele tiver em tendência, irmão, na hora que ele pega, vai embora. Que vocês sabem, vocês estão cansados de fazer aí. 2.500, 3.000 pontos aí no Forex aí é brinquedo para fazer. Olha lá como é que ele foi multiplicando o número de lotes aqui, ó. Olha como é que ele já tá num número horroroso aqui, ó. 1, 3, 9, porque agora ele está multiplicando por 3, tá? Então ele vai pegar o quê? 1 vai multiplicar por 3 dá 3. 3 multiplicado por 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. E vai embora, tá? Até estourar a linda continha de vocês, se vocês não tomarem cuidado, tá bom? Vou até fazer o seguinte, eu vou até zerar aqui, porque eu tô vendo aqui que eu só botei quantos reais, eu botei só $500 nessa conta demo aqui. Então se eu não zerar, já eu consigo a maravilha mágica de quebrar uma conta demo. Vamos lá. Vamos voltar aqui, que é uma parte muito importante que eu quero passar com vocês. Aqui é a distância em pontos, que vocês vão colocar o inicial, mas dá para ser mudado aqui, que isso que é o legal, vocês não precisam ficar abrindo para estar mudando, né? Porque cada candle, dependendo do sinal, é aquilo que eu mostrei lá para vocês. Vocês vão pegar a máxima é o fechamento do candle para dar entrada, e colocar o stop, pode ser o stop técnico, pode ser um stop na mínima, por exemplo, se for um gráfico diário,
você pode colocar o stop na mínima do candle, né? Que não é stop, na verdade. Estou falando stop aqui para vocês entenderem, tá? Porque o nosso stop, na verdade, é uma ordem contrária, tá bom? Que o stop, na verdade, nada mais é do que uma ordem contrária. A única coisa que a gente faz o quê? A gente faz uma ordem contrária e faz uma ordem inversa. É como se a gente fez a compra. Entendeu? Vamos colocar aí lá no profit, que todo mundo sabe. Fiz a compra, não foi, voltou e caiu. Aí o que eu faço? Eu inverto a mão. Quando eu inverto a mão, o que ele faz? Ele estopa aquela operação de compra, que nada mais é do que emitir uma ordem de venda, e vai colocar outra ordem de venda. São duas. Então é o que ele está fazendo aqui. Tá? Vamos lá. Aqui o Slippage está tranquilo, não tenho o que explicar. E aqui o máximo toques para a defesa. Então o que acontece aqui, cara? Eu botei a defesa que é o seguinte, se eu botar o máximo de toques, 3, tá? Agora deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Eu coloquei aqui minha distância aqui no Take Profit aqui, 200 pontos, tá? Então, a partir do terceiro toque, eu vou até desenhar isso aqui que vai ficar mais fácil. É bem simples, mas eu vou fazer um desenhozinho aqui para ter certeza que todo mundo entendeu e todo mundo tá ligado aí na mesma página, tá? Para vocês entenderem como é importante esse... Então vamos lá. Eu fiz a minha entrada aqui nesse ponto aqui, tá? Eu fiz minha entrada de venda aqui, correto? Ó, tá. E coloquei aqui o que seria o meu stop, que na verdade nada mais é do que a ordem inversa, que ele vai entrar invertido. Deixa eu deixar reto esse negócio, né, pô? Tá. Beleza? Aí o que ele faz aqui? Ele colocou o Take Profit, vou botar uma linha branca aqui, tá? Ele coloca, vamos botar aqui que eu botei meu Take Profit aqui em cima e o Take Profit aqui embaixo. Ok? O que esse modo defesa vai fazer? Isso aqui você pode acionar ele a qualquer momento que você quiser. O que esse modo defesa vai fazer? Você vendeu aqui. Primeira operação foi aqui. Você vendeu aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Você vendeu aqui. Primeira operação. Certo? Aí ele toca. Uma. Então aqui já fez 1, 2, 3. No 3, se eu deixei 3 lá no modo defesa, ele vai acionar o modo defesa. O que é o modo defesa? Ele vai pegar esse take que está aqui e vai colocar um novo take, que é o take do modo defesa. E por que isso? Porque às vezes, se você bota no modo defesa, por exemplo, 4 vezes, 5 vezes, ele caiu numa lateralização e você quer pular fora o mais rápido possível. Depois que ele já bateu 3, 4, porque ele está consumindo lotes, né? tá colocando lote para dentro, ele está consumindo margem, e porra, cara, eu não tô mais pensando mais nesse profit aqui, nesse take que eu botei aqui de 500 pontos. Porra, se ele vier 50 pontinhos para cima, já tá bom demais, tá? Ó, ou 50 pontinhos para baixo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai calcular aqui onde é que está o médio de vocês. Digamos que o médio entre as operações, porque ele vai estar comprado e vendido. Digamos que aqui seja o break-even, seria o preço médio, preço médio, não, deixa eu voltar isso aqui, tá? Ele vem para baixo, deixa eu voltar aqui. Digamos que essa operação, tudo que amontou em cima, junto com as de baixo, digamos que ele vai estar aqui, ó, tá? Esse aqui seria o ponto do break-even, o 0 a 0 de vocês. E aí o que vocês fazem? Ou vocês dizem assim, cara, eu quero 50 pontos. Aonde? Eu quero 50 pontos, deixa eu botar agora a branca de novo, a partir do meu break-even. Então ele vai, a ideia qual é? A ideia é que vocês não saiam negativo, porque se você não tivesse o cálculo em cima do break-even, e vocês colocassem 50 pontos, dependendo do número de contratos que vocês vão estar, vocês muito provavelmente sairiam negativo. Então ele vai calcular qual é o ponto do 0 a 0, e ao invés de, a partir desse ponto, ele buscar aquela, digamos que aqui tivesse sido, nesse ponto aqui, ó, tá? Tivesse sido 500 pontos, a partir do ponto de 0 a 0, ao invés de 500 pontos, agora eu quero o seguinte, cara, eu quero pular fora, tá? Se tu me der 10 pontinhos, já tô feliz demais. Se tu sair no 0 a 0, eu já tô feliz demais, porque já carregou aí uma cacetada, eu já tô no nível 4, no nível 5, no nível 6, né? E é claro que vai depender do indicador que vocês vão usar para fazer essas entradas. Então vocês primeiro tem que ter uma coisa que seja boa, tipo, normalmente quando bate vai, porque vocês querem sair de cara, você não quer ficar acumulando ordem. Mas pode acontecer, e aí eu vou mostrar aqui para vocês exemplos, tá?
Vamos ver se eu consigo achar exemplo aqui, porque às vezes quando a gente quer, a gente não acha. Aqui tem um. Ó, nesse ponto aqui. Ah, não, aqui eu acho que ele até vai, tá? Dependendo do que você botar de ganho lá, ele até vai. Deixa eu ver aqui. Aqui é um bom exemplo, excelente, na verdade, exemplo. Ó, tá? Deixa eu puxar aqui. Nesse ponto aqui, digamos que eu tivesse feito uma venda aqui. Ele não foi, correto? Ó, ele não foi. Onde é que eu vou ver? Eu vou calcular qual é a distância, ó, entre a minha entrada e digamos que eu queira pô, a máxima, ou acima um pouquinho da média, mas eu estou entrando pelo indicador, então eu vou pegar a máxima, coloquei a máxima aqui. Porra, eu estou largando o negócio aqui antes, rapaz. Ó, eu estou largando a máxima onde? Eu estou largando a máxima aqui, ó. E aí o que ele vai fazer? Ele vai medir esse ponto aqui. Não é? Você vai medir, ele não, você vai medir esse ponto aqui. Correto? Vai colocar aqui no Take Profit e ele vai calcular essa parte aqui para cima. Então o que ele fez aqui? Ele entrou com um contrato aqui, 0.01 aqui, entrou com 0.02 aqui, e a partir desse ponto aqui, ele vai buscar essa mesma distância, tá? Para cima, ou take que vocês botaram, digamos que fosse 200 pontos. E aí ele sairia, tá? Ó, então é basicamente isso. Então pode acontecer, por exemplo, vocês estão num cor que normalmente ele dá certo. O histograma aqui, normalmente ele vem para o vermelho. Ó, ele vai para o verde. E ele sobe, não é isso? Ele vai para o vermelho e ele cai. Ele vai para o verde e a gente espera que ele suba. Mas e se não subir? A gente botou aqui ó, o verde aqui. Ó aqui o verde, aqui outro exemplo aqui. Ó. Tá? Mais um exemplo. Ó, mais um exemplo aqui. Ó. Aqui a gente deu o exemplo do vermelho. Pode ver, ele deu duas falhas aqui. Ó. Dois sinais falsos, né? Um atrás do outro. Ó. Então eu entrei o quê? Eu entrei numa compra. Acreditando que ia ter a compra aqui. A compra não vingou. Eu comprei um aqui. E onde é que eu botei o que seria, em tese, o meu stop? Ou seja, a minha inversão de mão. Tá? Ó, se voltar, inverte. Pronto. O que aconteceu aqui? Eu boto meu take profit. Vai ser essa distância aqui. Eu vou medir entre o meu fechamento, onde eu executei minha ordem, a mínima do candle que eu executei a ordem, é essa distância aqui. E essa distância vai ser projetada tanto para cá, como para lá. Então, se ele tivesse subido, ele teria me tirado aqui. Como não subiu, voltou, o que ele fez daqui? Vamos lá. O que ele fez aqui? Aqui ele comprou um, não é isso? Vou botar só um que vocês já vão saber, tá? Aqui ele comprou, aqui ele vendeu 2. E aí ele vai sair o quê? O 2 aqui, 1. Quando ele comprou um desse aqui na venda, elimina o prejuízo desse. Correto? É igual o seu stop. E quando ele chegar aqui embaixo, ele vai tirar o lucro de um contrato. Simples assim. E é essa distância aqui. Essa mesma distância aqui, projetada para baixo. Vocês entenderam a matemática agora? Entrou com 1. Quando chega aqui, ele entra com 2. Por que ele vai entrar com 2? Ah, porque é muito perigoso, mas pô, peraí. Se você for estopar, é a mesma coisa. Não vai fazer a menor diferença. É aquela tabelinha que eu mandei para vocês. Se vocês forem usar stop, se vocês não forem usar stop. A única diferença é que eu não vou usar stop, tá? E por que eu não vou usar o stop? Porque ele pode bater aqui, ó, nesse ponto aqui e voltar de novo. E aí eu stopei essa ordem para quê? Se ele vai voltar. Aí essa ordem aqui, ó, um stop a menos que eu tenho, eu vou ter que stopar 2 aqui. E aqui ele vai entrar com 4 no caso. Por que 4? Porque é 2 mais 2 e 1 que tem aqui. Eu vou sair novamente com um contrato positivo. Consegue entender? Então vai ser sempre o dobro mais 1. Tá? 1 vai ser para estopar. Sempre para estopar a ordem anterior. E a ordem que, se caso eu tenha tido mais de algum stop. Tá bom? Mas basicamente é isso. Agora, se vocês obedecerem o critério do indicador que vocês estão usando, no nosso caso aí no grupo especial, mesmo o pessoal do grupo normal pode estar usando ATM, usando Power, qualquer coisa, vocês vão ter só 2 semanas aí também pela frente para treinar,
para olhar o funcionamento, tá? Mas o pessoal do grupo especial vai ter ele aí, até enquanto vocês estiverem dentro do grupo, aí vocês vão ter ele para usar à vontade, para desenvolver estratégia. Estou vendo o pessoal já desenvolvendo estratégia no grupo aí, o pessoal tá voando, cara. O pessoal tá fazendo mais do que eu. Então tá, porra, o negado tá de parabéns, vocês são foda, cara. Eu já falei isso mais de uma vez, em mais de um vídeo. O melhor grupo que eu já tive, cara. Porra, é um ajudando o outro. Os caras desenvolvendo estratégia, compartilhando com o grupo, cara. Puta, isso é lindo, lindo, lindo. Finalmente, cara, uma turma fantástica, cara. Em que todo mundo trabalha em equipe, cara. Um puta de um trabalho em equipe, cara. Um vai passando conhecimento pro outro, vão se ajudando. Porra, é muito foda, cara. Muito foda. Vocês estão de parabéns. Parabéns, cara. Tá? Então, gente, é isso. É simples, simples, simples. Só que tem que tomar cuidado, obviamente. Tá? Não pode sair já entrando em qualquer coisa. Não vai usar isso aqui no gráfico de 1 minuto. Isso provavelmente vai te arrebentar, porque você vai querer entrar na ganância, querer entrar no movimentinho curto desse aqui para deixar stop aqui. E ele vai ficar. Eu te mostrei aqui quanto ele foi lá. 81 contrato, tá certo que era com 3. Mas dependendo da distância que vocês colocarem aqui, cara, ele fica sinistro. Tá? Vou botar aqui 3. Exagerado mesmo, só para vocês terem uma ideia, vou botar uma compra aqui. Tá? Ó. Já começou a botar contrato. Tá vendo? 1, 3, 9. A não ser que ele dispare para um lado só, cara. Olha lá. 81, 27, 89. Eu ainda tô com 3 lá, né? 81. E aí vocês vê o tamanho do buraco, bicho, tá? E vão ver que o buraco realmente é mais embaixo. Vocês não. Então, se conseguir usar isso com responsabilidade, irmão, tá? Olha lá, ele já foi para 21 contratos. Deixa eu fechar esse negócio antes que quebra minha conta aqui. Eu tenho que abrir outra, pô. Eu já dependei a conta aqui só fazendo demo. É responsabilidade, tá? É bom senso, né? É mais uma questão de bom senso. Eu estou vendo que o mercado, eu vou dar um outro exemplo, eu vou usar um zigue-zague, por isso que eu digo, pode ser qualquer indicador. Vou usar o zigue-zague, tá? Estou vendo que o mercado está lá, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Aí eu faço o seguinte, cara, estou acreditando nesse rompimento aqui, vou comprar. E aí onde é que eu boto aqui a minha distância? Aqui embaixo. Se for para cima, lindo, maravilhoso, é o que eu estou acreditando que ele vai fazer, mas se não fizer e voltar, ele vai acionar essa ordem aqui, e se ele continuar caindo, vai me dar ganho, se ele voltar a subir, ele aciona novamente e finalmente vai, tá? Então a gente foge daquele negócio de, porra, todo mundo já passou por isso, porra, você botou seu stop lá, filho da puta vai lá, te estopa, para depois continuar o movimento pro lado que você tinha colocado, porra, ou seja, você estava certo. Onde é que você errou? No stop. Porque ele foi justamente lá pegar seu stop, pegou seu stop e foi para a direção, pô. Quantas vezes isso já aconteceu? Escreve aí para mim, tá bom? Cara, pessoal do grupo normal, é o seguinte, para receber eu vou estar mandando, como eu falei, o trial para vocês, mas com uma condição. Vocês têm que botar lá vocês têm que colocar o comentário aí, eu quero, tá? E deixa like. Todo mundo vai ter que mandar print, tá bom? O pessoal do grupo especial não precisa, por isso que já chama grupo especial, tá? Só esses são os escolhidos. Mas o pessoal do grupo normal, sim. Para poder, se querem testar ele, né, nessas 2 semanas, e eu não vou mudar a data, então se fizer isso hoje, tem 2 semanas a partir de hoje. Se fizer isso amanhã, vai ter 2 semanas a partir de amanhã. Se fizer daqui 1 semana, vai ter 1 semana a partir de amanhã. E não vai ter renovação do teste, tá certo? Então deixa o like, comenta, tá? Tem que estar obviamente inscrito no canal. E aí eu mando para vocês, eu mando para cada um particular aí. Valeu? O pessoal dos escolhidos não precisa, já até coloquei no grupo do pessoal dos escolhidos. Valeu, gente. Abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.